Você já acordou no meio da noite sentindo um peso inexplicável sobre o peito? Aquela sensação de que algo invisível, algo maior que todos nós, está se movendo nas sombras do mundo? Não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do globo sentem o mesmo. Um pressentimento profundo de que estamos à beira de uma transformação espiritual sem precedentes. Ontem mesmo, recebi a mensagem de uma mulher no interior de Santa Catarina. Ela me escreveu às 3h14 da manhã. Não consigo explicar. Acordei suando frio. Senti como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido que preciso proteger minha família. Estou com medo, mas não é um medo comum. É como se eu soubesse de algo que minha mente ainda não processou. Observe ao seu redor. Veja além das manchetes, além das crises econômicas, além dos escândalos políticos. Há uma mudança acontecendo em um nível mais profundo. Algo que transcende o material. Algo que faz mães abraçarem seus filhos com mais força à noite, sem saberem exatamente por quê. Algo que faz jovens, mesmo imersos em tecnologia e conectividade, sentirem um vazio inexplicável. Algo que faz idosos suspirarem e dizerem com olhos marejados: em todos os meus anos de vida, nunca vi o mundo assim. Um professor universitário de 74 anos me confessou semana passada: dei aulas por quase 5 décadas. Vi gerações passarem pelos meus olhos. Mas algo mudou nos últimos meses. Os jovens estão com olhares vazios. As conversas estão superficiais. É como se uma nuvem invisível pairasse sobre todos. Algo está acontecendo, e não é apenas social ou psicológico. É mais profundo. Esta não é uma sensação isolada, é um chamado coletivo, um despertar global. E enquanto a maioria das pessoas continua vivendo como se nada estivesse acontecendo, portas fecharam-se silenciosamente no Vaticano há alguns meses. Corredores de mármore que testemunharam séculos de história ficaram vazios. Um seleto grupo de homens santos reuniu-se em absoluto segredo. O conclave para a escolha do novo Papa ocorria, mas desta vez algo pairava no ar. Uma tensão espiritual palpável. Jornalistas que cobriam o evento relataram algo incomum. Havia um silêncio diferente. Não era apenas o protocolo tradicional. Era como se todos ali sentissem o peso da decisão que estavam prestes a tomar. Um fotógrafo experiente, que registrou 3 eleições papais anteriores, comentou: nunca vi os cardeais com expressões tão graves. Alguns pareciam ter chorado antes das sessões. Outros olhavam constantemente para o céu, como se buscassem um sinal. Leão XIV. Assim foi chamado o escolhido. Um nome que carrega o peso de gerações, um símbolo de autoridade e vigilância, seguido pelo número que marca ruptura e recomeço. Aparentemente, tudo seguiu conforme o protocolo secular. Mas nos bastidores, sussurros se espalhavam. Cardeais relatavam sonhos inquietantes, visões perturbadoras. Um deles teria dito, em confidência: estamos entrando no período da divisão, e os que não forem selados não resistirão. Um bispo auxiliar de uma pequena diocese na Itália, presente no Vaticano durante aqueles dias, confidenciou a um amigo próximo: o que presenciamos não foi apenas uma eleição, foi um alinhamento espiritual. As antigas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e poucos têm olhos para ver. Estas palavras não são apenas uma advertência religiosa, são um chamado espiritual urgente para todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque o tempo que se aproxima, que já começou a se manifestar, será como nenhum outro na história da humanidade. Você sente isso, não sente? Aquela inquietação quando olha para seus filhos dormindo e se pergunta sobre o mundo que eles herdarão? Aquele aperto no peito quando percebe que as instituições que considerávamos sólidas estão se fragmentando? Aquele suspiro profundo quando nota que as pessoas estão cada vez mais conectadas digitalmente, mas profundamente desconectadas espiritualmente? Conversei recentemente com uma psicóloga de um hospital renomado em São Paulo. Ela me disse, com os olhos marejados: estamos vendo um aumento alarmante de casos de ansiedade e depressão que não respondem aos tratamentos convencionais. Pessoas sem histórico de transtornos mentais chegam com sintomas severos,
E quando perguntamos o que sentem, muitos respondem a mesma coisa. Sinto como se o mundo estivesse desmoronando por dentro, mesmo que por fora tudo pareça normal. A fé morna não resistirá aos tempos que virão. O cristianismo de aparência desmoronará como um castelo de areia sob chuva forte. Apenas aqueles que estiverem verdadeiramente preparados, verdadeiramente selados, conseguirão atravessar o que está por vir. Foi por isso que senti um peso esmagador, uma responsabilidade inadiável de compartilhar com você algo que pode parecer simples, mas que carrega um poder ancestral, um poder que remonta aos tempos bíblicos, o óleo ungido. Não é superstição. Não é amuleto. Não é produto mágico para ser comercializado. É um canal de fé, um ponto de contato entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Desde Moisés, ungindo os utensílios do tabernáculo, passando pelos profetas, que ungiam reis até Jesus, literalmente o ungido. O óleo sempre representou consagração, separação, capacitação divina. Lembro-me de uma passagem profunda em Êxodo 30, onde Deus instrui detalhadamente sobre o preparo do óleo sagrado. Fará com isto o óleo sagrado para a unção, perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Os ingredientes eram específicos, as proporções exatas. Cada elemento tinha um propósito. E quem fosse ungido com esse óleo era separado, consagrado, colocado sob proteção divina. E agora, neste tempo específico da história humana, ele retorna como um instrumento de guerra espiritual. Uma guerra silenciosa que está sendo travada pelo coração, pela mente e pela alma de cada ser humano. Você já percebeu como os ataques às famílias estão mais sutis, porém mais devastadores? Como a ansiedade parece uma epidemia global? Como relacionamentos se desfazem por motivos aparentemente triviais? Como a depressão afeta pessoas que têm tudo para ser felizes? Isso não é coincidência, é estratégia. Uma estratégia para destruir, para dividir, para enfraquecer. Uma jovem esposa me procurou há algumas semanas, desesperada. Meu casamento está desmoronando e não consigo entender por quê. Há 6 meses éramos felizes, planejávamos filhos, sonhávamos juntos. De repente, começamos a discutir por coisas insignificantes. Meu marido parece outra pessoa. Sinto como se algo estivesse trabalhando ativamente para nos separar. Um pai de família em Minas Gerais relatou: meu filho de 14 anos, que sempre foi alegre e comunicativo, trancou-se no quarto. Passa horas no celular, mas quando pergunto o que está assistindo, ele mesmo não sabe explicar. É como se estivesse hipnotizado, consumindo conteúdo sem propósito. Seus olhos perderam o brilho. Tentei tirar o celular, mas a reação foi tão violenta que temi pela sua segurança. E é contra isso que você precisa se posicionar. Agora, hoje. O processo é simples, mas profundamente espiritual. Pegue um óleo puro, preferencialmente azeite de oliva, símbolo bíblico de pureza e consagração. Se possível, escolha um azeite extra virgem prensado a frio que mantenha suas propriedades naturais. Coloque-o em um pequeno frasco de vidro escuro para proteger suas propriedades. Então, encontre um momento de silêncio. Desligue a televisão, afaste-se do celular. Crie um ambiente de reverência. Você pode acender uma vela branca se ajudar a criar o clima de consagração. Segure o frasco entre as mãos e ore sobre ele com reverência e fé genuína. Senhor, consagro este óleo como símbolo da Tua presença, da Tua proteção, da Tua unção sobre minha vida e minha casa. Que através dele, Tua luz habite onde houver trevas, Tua paz reine onde houver tormenta, Tua cura flua onde houver enfermidade. Alguns acrescentam à oração versículos bíblicos específicos, como Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A palavra de Deus carrega poder quando declarada com fé. Então use-o com sabedoria e fé. Unja sua fronte, declarando que sua mente pertence ao Criador e não será dominada por medo ou confusão. Trace com o óleo
uma pequena cruz ou um círculo em sua testa, dizendo: minha mente está selada pelo sangue do Cordeiro. Pensamentos de ansiedade, confusão e medo não têm lugar aqui. Unja as portas e janelas da sua casa, estabelecendo aquele espaço como território santo, protegido contra forças destrutivas. Não é necessário grandes quantidades. Uma pequena gota em cada batente, em cada maçaneta, declarando: esta casa está sob a proteção do Altíssimo. O que é de luz permanece, o que é de trevas não pode entrar. Uma família do Rio Grande do Sul desenvolveu um ritual semanal. Todos os domingos à noite, antes de começar uma nova semana, reúnem-se na sala. O pai ou a mãe caminha por cada cômodo da casa, ungindo as entradas e dizendo: declaramos este lar como território de paz, de unidade, de amor, de proteção. Nenhuma divisão prosperará aqui. Unja seus filhos, mesmo enquanto dormem, declarando: sobre eles paz, proteção e identidade espiritual inabalável. Trace suavemente com óleo uma pequena cruz em suas testas, sussurrando: filho Ak, você é selado-as com o amor de Deus. Sua identidade está segura. Seu propósito está protegido. Nenhuma confusão ou mentira poderá se estabelecer em sua mente. Uma prática poderosa para casais é ungirem um ao outro, reafirmando o compromisso espiritual. O marido pode ungir a testa da esposa, declarando: você é amada, valorizada e protegida. Nosso casamento está sob a proteção divina. E a esposa fazer o mesmo com o marido. Para quem enfrenta problemas financeiros, muitos têm ungido carteiras, talões de cheque, computadores de trabalho, declarando: consagro meus recursos ao Senhor. Que haja provisão onde há escassez, multiplicação onde há pouco, sabedoria onde há confusão. Os testemunhos já começaram a surgir. Famílias que estavam à beira do colapso encontraram renovação após 7 dias de oração com o óleo. Um homem que sofria de insônia crônica passou a ungir seu travesseiro todas as noites e relatou: voltei a sonhar com Deus. Depois de anos tendo pesadelos ou noites em branco, agora acordo lembrando de sonhos onde sou abraçado por uma luz inexplicável. Uma mãe desesperada com o comportamento agressivo do filho ungiu sua cabeça e seu quarto por 3 dias consecutivos, e no 4º dia a criança a abraçou chorando e disse: mamãe, tem luz aqui agora. Eu via sombras antes, mas agora só vejo luz. Uma empresária de Curitiba compartilhou: minha empresa estava à beira da falência. Dívidas se acumulando, clientes cancelando contratos. Uma amiga me falou sobre a unção com óleo. Decidi ungir meu escritório, meu computador, meu telefone, todos os instrumentos de trabalho. Declarei que aqueles recursos estavam consagrados para a prosperidade justa e honesta. Em menos de 2 semanas, 3 clientes antigos me procuraram com novos projetos. Um deles, que havia sumido há mais de 1 ano, disse que acordou no meio da noite com a forte impressão de que deveria retomar o contato comigo. Um pastor em Recife me contou sobre uma experiência comunitária. Reunimos as famílias da igreja para um momento de consagração com óleo. Cada família trouxe seu próprio frasco. Oramos juntos, consagramos juntos. Depois, cada uma levou para casa e começou a prática diária de unção. Em menos de 1 mês, percebemos uma mudança notável na congregação. Conflitos que pareciam insolúveis foram resolvidos. Pessoas que haviam se afastado começaram a retornar. Uma paz tangível se estabeleceu nas reuniões. Isso não é coincidência. Não é placebo. É fé ativa. É alinhamento com uma realidade espiritual que existe além do que nossos olhos podem ver. E há algo mais que preciso compartilhar com você. Algo que me foi revelado em oração. O Papa Leão XIV teria confidenciado a um círculo íntimo: nos dias escuros que virão, as casas com luz serão refúgio para os que clamarem. Não são paredes de concreto que protegerão, mas paredes ungidas pela fé sincera. Um sacerdote idoso, presente naquele momento, relatou depois: vi nos olhos dele algo que nunca esquecerei. Não era medo, era clareza. Como se ele enxergasse algo que nós apenas intuímos. Ele sabia o que estava por vir.
Esta frase me persegue dia e noite, porque entendo o que significa. Sua casa pode ser essa luz, seu lar pode ser refúgio, sua família pode estar protegida. Mas para isso, você precisa se posicionar agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Estabeleça um ritmo de unção em sua vida. Algumas pessoas optam por ungir-se todas as manhãs antes de enfrentar o dia. Outras escolhem a noite antes de dormir para selar a mente contra pesadelos e influências negativas durante o sono. Há quem estabeleça um dia específico da semana. Muitos escolhem o domingo para renovar a unção na casa toda. Uma prática poderosa é criar pequenos rituais familiares em torno da unção. Uma família em Salvador reserva alguns minutos antes do jantar de domingo. Todos se reúnem em círculo. O pai ou a mãe unge a testa de cada membro da família, falando uma bênção personalizada para cada um. João, sua mente está protegida contra ansiedade e medo. Maria, seu coração está guardado contra mágoa e ressentimento. Pedro, sua alma está fortalecida contra confusão e dúvida. Outra sugestão é manter um pequeno frasco de óleo ungido em sua bolsa ou mochila. Em momentos de tensão, antes de uma reunião importante, ao entrar em um ambiente hostil, ao sentir-se especialmente vulnerável, você pode discretamente tocar o óleo e fazer uma breve oração silenciosa. Estou selado, estou protegido, não estou sozinho. Para quem enfrenta batalhas espirituais mais intensas, ataques constantes na mente, pensamentos suicidas, vícios persistentes, alguns têm adotado o que chamam de unção de 7 dias. Durante uma semana completa, ungem-se 3 vezes, ao dia, ao acordar ao meio-dia e antes de dormir. Em cada momento declaram versículos específicos sobre libertação e renovação da mente. E não se esqueça, a unção não é mecânica. Não é o óleo em si que tem poder, mas o que ele representa. É um ato de fé, um posicionamento espiritual. Combine-o sempre com oração sincera, leitura da palavra e, quando possível, jejum. Uma senhora de 82 anos em Florianópolis me disse: unjo minha casa todos os dias, mas sempre após ler um salmo. O óleo sem a palavra é apenas um líquido. O óleo com a palavra é um selo espiritual. Quando os ventos fortes começarem a soprar, e eles soprarão, não haverá tempo para improvisar alicerces. O tempo de preparação é este. O momento de ação é agora. Um bombeiro aposentado me disse algo que nunca esqueci. Passei 30 anos resgatando pessoas de situações de emergência. Sabe qual era o denominador comum entre os que sobreviviam a catástrofes? Preparação. Não era sorte, era preparação. Os que pensavam no impensável antes que acontecesse eram os que tinham maior chance de sobreviver quando acontecia. E se esta mensagem encontrou você, saiba que não foi por acaso. Há um propósito divino nisso. Há um chamado sobre sua vida. Há um selo sendo oferecido para aqueles que escolherem crer e agir. Uma mulher de Belo Horizonte me escreveu: quando ouvi sobre o óleo ungido, algo despertou dentro de mim. Era como se eu já soubesse, mas tivesse esquecido. Como se algo adormecido dentro do meu espírito tivesse sido acordado. Comecei a prática naquele mesmo dia, e em uma semana, amigos começaram a comentar: há algo diferente em você, uma paz, uma segurança. Eles notavam o que eu já sentia. Algo havia mudado. Feche seus olhos por um momento. Respire profundamente. Sinta o peso deste tempo, mas também a esperança que vem com o conhecimento e a ação. Pense em sua família. Visualize seus filhos, seu cônjuge, seus pais. Pense em seu lar, no lugar onde você repousa a cabeça à noite. Pense nos desafios que você enfrenta diariamente, no trabalho, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. E agora, imagine uma luz suave, uma proteção invisível, mas real envolvendo tudo isso, e diga com toda a sinceridade do seu coração: eu recebo este alerta não com medo, mas com fé. Quero ser selado, quero estar pronto. Consagro minha mente, minha casa, minha família ao Senhor. Mostra-me como usar este óleo com sabedoria. Protege-me, guarda-me. Dá-me discernimento para estes tempos. Confio em ti e declaro:
minha casa servirá ao Senhor, seja qual for a tempestade que vier. Se estas palavras ressoaram em seu espírito, compartilhe-as, não por mim, mas por aqueles que você ama e que precisam estar preparados. O tempo é curto e o amor verdadeiro nos impele a alertar aqueles que nos são preciosos. Uma mulher me contou que sentia-se constrangida em falar sobre o óleo ungido com suas amigas não religiosas. Elas vão me achar maluca, disse ela, mas quando finalmente criou coragem e compartilhou, para sua surpresa, 3 delas pediram para aprender mais. Uma delas confessou: sempre senti que havia algo mais no mundo espiritual do que nos ensinaram. Isso ressoa profundamente em mim, mesmo que eu não entenda completamente. Não tenha medo de parecer diferente. Não tenha medo de nadar contra a corrente. Os que serão protegidos nos tempos que virão não são os que seguem a multidão, mas os que seguem a voz interior que os chama para algo mais profundo. Comente se você vai se ungir hoje. Vamos formar uma rede de luz em meio à escuridão que se aproxima. Vamos caminhar juntos nesta jornada. Uma família na Bahia começou a prática da unção e decidiu criar um grupo pequeno em sua casa. Semanalmente, reúnem-se para orar, compartilhar testemunhos e ungir uns aos outros. O impacto tem sido transformador, relatou o pai. Não apenas em nossas vidas individuais, mas em nossa comunidade. É como se estivéssemos criando um oásis de paz em meio ao caos, porque nas noites mais escuras é quando as lâmpadas ungidas brilham com mais intensidade. E acredite, a escuridão pode estar chegando, mas a luz, a verdadeira luz, jamais será extinta. Um homem em São Paulo me relatou uma experiência impressionante. Meu bairro sofreu um blackout que durou quase 24 horas. Era uma noite sem lua, absolutamente escura. Percebi que nossa casa, mesmo sem eletricidade, parecia emitir uma luminosidade suave. Não era luz física, mas uma sensação de claridade, de calma. Vizinhos que nunca haviam entrado em nossa casa começaram a bater a porta pedindo para ficar um pouco. Uma senhora idosa chorou ao entrar e disse: "Aqui eu posso respirar." Foi quando entendi o que significa ser luz em meio às trevas. Você foi chamado para ser essa luz, para carregar esse selo, para estar preparado. E não está sozinho nesta jornada. Muitos estão despertando, muitos estão sentindo o mesmo chamado, muitos estão se preparando em silêncio. Há relatos de grupos pequenos surgindo espontaneamente em diversas cidades. Pessoas que nunca se conheceram antes, mas que compartilham o mesmo pressentimento, a mesma urgência espiritual. Uma professora em Porto Alegre me escreveu: "Comecei a falar sobre o óleo ungido com alguns colegas. Para minha surpresa, descobri que 3 deles já praticavam a unção em suas casas. Agora nos reunimos uma vez por semana para orar juntos. É como se fôssemos guiados por uma mesma voz interior. Seja um deles. Hoje. Agora. Antes que seja tarde demais. O tempo não espera. As forças invisíveis não aguardam. A divisão espiritual já começou. E você, sim, você que está lendo estas palavras, precisa decidir onde vai estar quando a linha finalmente se tornar clara para todos. Comece hoje. Pegue seu óleo. Consagre-o. Seguro. Cele sua mente contra o medo. Proteja sua família contra a divisão. Fortaleça seu espírito contra o desânimo. E então, observe. Observe como o ambiente ao seu redor começa a mudar, como tensões diminuem, como a paz se estabelece, como a clareza mental retorna, como relacionamentos se curam, como a fé se fortalece. Depois que comecei a prática da unção diária, escreveu um jovem empresário, notei que minha capacidade de discernimento aumentou drasticamente. É como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos. Vejo situações e pessoas com uma clareza que nunca experimentei antes. Tomo decisões com mais segurança. Sinto-me guiado de uma forma quase tangível. Esta é a promessa para os que se posicionam, para os que creem, para os que agem, para os que serão selados. E lembre-se sempre, você foi escolhido para este tempo, para este momento, para esta batalha. E com as armas certas, o óleo da unção, a palavra de verdade, a oração perseverante,
você não apenas sobreviverá, você prevalecerá. Que o selo da proteção divina esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a partir deste momento. E que você seja luz para muitos que ainda caminham nas trevas, sem saber o que está por vir. A escolha é sua. O tempo é agora. O selo está disponível. Receba-o.